pegamos assim a identificação dele e nós colocamos ali, diretor do curso de teologia e coordenador do curso de educação cristã. Porém, o professor Helder, ele é diretor-geral, não é mais apenas diretor de curso, ele é diretor do Seminário Palavra da Vida. E é uma honra recebê-lo aqui. Dizemos isso, não é para poder cumprir a formalidade, é porque, na verdade, nós somos muito gratos a Deus de ter trazido você para compartilhar conosco. Uma das razões que me alegra em apresentar o professor Helder, ele é doutorando, ele é escritor, vai sair o livro dele de hermenêutica pela Nova Vida. Então, esta capacidade acadêmica junto com piedade nos alegra muito de ver. Mas eu também queria falar uma coisa, ontem pela manhã, os alunos da manhã ouviram o diretor do Seminário Presbiteriano Manuel da Conceição, está lá no nosso programa, seminário histórico, e esse bem conhecido, todos vocês sabem. E ele o pastor reverendo Ageu, é diretor do seminário de curso de teologia livre. E hoje à noite nós estamos com o diretor do Seminário Palavra da Vida, que é um curso livre, mas um curso de qualidade. Assim como o presbiteriano, com a Palavra da Vida, são seminários reconhecidos como seminário de curso livre. É porque eu estou fazendo essa ênfase antes de passar a palavra. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E lembrar o que, meu amado? Lembrar que o que faz um curso ser bom não é a chancela do médico. O que faz um curso ser bom é o seu corpo docente, qualificado. É essa teologia bíblica e ligada à espiritualidade. Academia, missão, espiritualidade e a prática, que são nossos pilares. Todos vocês sabem disso, não é? Eu vou repetir, porque os alunos que entraram ontem ainda não têm isso em mente. Quem já tem é bom que repita mesmo, não é? Para guardar. Então, nós trabalhamos com 4 pilares que formam a nossa filosofia de trabalho. Formação do caráter de Cristo na vida do aluno. Isto é piedade, espiritualidade, vida com Deus. Segundo pilar, nós temos um comprometimento com a missão da igreja. Então, nós temos um curso que tem ênfase na missiologia. É teologia com ênfase na missiologia. Além das matérias missiológicas, nós temos o Senam, que é o Centro Acadêmico de Missões. E a professora Paula ontem falou que precisa ter um encontro com os que entraram, sexta-feira, esse encontro pedagógico para explicar para você nosso currículo, o que significa Senam e etc. Nosso terceiro pilar é a prática. Nós temos uma teologia prática. Aí vem nosso estágio. Nosso estágio são 3 anos que você vai fazer atividades práticas no primeiro ano dentro da matéria de evangelismo e discipulado. Segundo e terceiro ano, você faz
em equipe. Equipe que vai para o albergue bem-estar. Nós temos convênio com 4 organizações, né? O albergue bem-estar, Fundação Casa, Hospital Militar e Casa de Recuperação Filadélfia. Né? E o CELIV, são 5, né? Então, essas entidades, nessas entidades, nossos alunos vão para fazer estágio em equipe, do 2º e 3º ano. Então, a prática. E o 4º pilar da nossa filosofia de trabalho é nosso sistema ensino-aprendizagem, a parte acadêmica, no sentido, tudo é acadêmico, mas no sentido da teoria, do programa que cada professor recebe para desenvolver, nosso currículo e todo o nosso aparato acadêmico para dar para você o conhecimento, o saber teológico que você precisa para ser um bom obreiro, um bom pastor, um bom missionário, um bom servo de Cristo. Não é isso? Então vamos guardar os 4 pontinhos. E eu vou recitar com vocês, eu quero falar isso, né? O texto de Timóteo, 1 Timóteo 2:15. Eu falo e vocês repetem, por favor. É o nosso compromisso com a missão, com a chamada, com a vocação. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. E que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Amém. Não tem de que se envergonhar. Caráter, atitudes, valores, princípios de vida, ética cristã. E maneja bem, maneja corretamente a palavra da verdade. É a capacidade, a habilidade que Deus vai dar a você no estudo de cada disciplina nessa casa, para você manejar corretamente. E uma das disciplinas é a hermenêutica. E nós convidamos o professor Helder Cardim para trazer para nós os pontos essenciais, né, da teologia da reforma. E ele fez uma exposição maravilhosa pela manhã, trabalhando essa parte hermenêutica. Então, nós cremos que vocês vão ser edificados nessa noite. Se você tem alguma pergunta, você pode escrever e quando ele concluir, a gente vai dar oportunidade. Perguntas objetivas dentro do assunto. A gente não tem muito tempo, porque vai ter o 2º período. Obrigada, professor. Tá bom, queridos, boa noite. Certamente é um privilégio para mim também estar aqui com vocês. Desde que a missionária do Valina convidou, expondo aí um pouquinho do projeto da Semana Teológica, falando sobre pontos essenciais da teologia reformada. Você deve se lembrar que existem pelo menos 2 formas de trabalharmos os pontos teológicos essenciais da reforma. O primeiro deles é lidando com os 5 solas. Pode passar, quem está aí responsável. Depois eu combinei com a turma da manhã uma forma de distribuir esse material, então eu vou disponibilizar para vocês também. No final eu passo para vocês o que eu combinei com o pessoal aí da manhã.
Quando nós pensamos na Reforma Protestante, nós lidamos com 5 solas, alguns deles surgidos ali mesmo pelos reformadores, alguns outros desenvolvidos a partir da teologia reformada. Nós começamos pela sola Escritura, e eu desenvolverei predominantemente esse tópico, quando nós discernimos e entendemos que a Reforma Protestante foi em grande medida uma reforma hermenêutica também, porque há todo o rompimento de uma teologia católica predominante desde a Idade Média, que equiparava a tradição e a produção teológica dos chamados Santos Padres com a Escritura Sagrada. Então eu já volto a esse ponto. E da sola Escritura todos os outros dependem. Solo Cristo, salvação apenas em Cristo Jesus, para quem toda a Escritura aponta. A hermenêutica reformada, a hermenêutica protestante, ela é predominantemente cristológica, embora não de forma arbitrária, querendo encontrar Cristo em cada vírgula, ou cada detalhe, ou cada situação do Antigo Testamento, mas entendendo Cristo como a linha mestre aí da teologia bíblica. E a Igreja Católica, você deve se lembrar de que ela enxertou tantas outras coisas como meios salvíficos. Sim, Cristo é aquele que salva, no entanto, por meio também da prática das boas obras ou do pagamento de indulgências, seja atenuando, amenizando a pena que o indivíduo tinha por causa dos pecados que cometeu em vida, ou seja até do livramento sumário ali da condenação eterna do inferno. Então a Reforma Protestante vai defender muito a ideia de Cristo Jesus como aquele em torno de quem todas as coisas giram. Ele é o centro gravitacional de todas as coisas, toda a realidade, toda a existência, toda a história. E textos como de Colossenses capítulo 1 e João capítulo 1 são centrais nesse ponto da teologia. Quando eu falar Igreja Católica, os irmãos devem se lembrar que até o século XVI, início do século XVI, é a única igreja que nós temos. Nós tínhamos alguns dissidentes, aqueles que chamaríamos de pré-reformadores, mas é a única igreja que existe. Tinham suas corrupções internas naqueles ambientes eclesiásticos, mas é a igreja que predomina, a Igreja Católica Romana. Tá? A Igreja Protestante, ela surge, obviamente, ali a partir da cisão de Martinho Lutero na Dieta de Worms, em 31 de outubro de 1517. Sola Gratia, apenas a graça de Deus é capaz de salvar pecadores, pessoas que estavam invariavelmente condenadas, totalmente depravadas, mortas dos seus delitos e pecados. Não eram pessoas, não somos pessoas que podíamos chamar a atenção de Deus, barganhar com Deus ou merecer a salvação. A salvação é ato exclusivo da graça de Deus, mediadora aí, ou aquela que estende a nós, por meio do sacrifício de Cristo, a redenção eterna das nossas almas. E nessa interação do solo Cristo com sola Gratia, especialmente no século V, a Igreja Católica defendeu muito a ideia de que, e a partir do século V, de que a Igreja é a detentora da salvação e de que a salvação ocorria predominantemente no contexto da Igreja Católica, ali dentro, nos seus arraiais e não fora, né? Alguns teólogos disseram, só pode ter Deus por pai aquele que tem a Igreja por mãe. Então a salvação, ela acontecia pelo ministério da Igreja, pela pregação da palavra no contexto da Igreja. E a Reforma Protestante vai defender a ideia de não, isso é uma obra da graça de Deus, não de merecimento ou da pertinência a uma determinada comunidade eclesiástica. Sola Fide, apenas por meio da fé, fé como mediadora. Textos como o de Efésios capítulo 2, quando Paulo fala de que ninguém é salvo com base em obras para que não se gloriasse, mas por meio da fé. A fé é o meio pela qual nós nos apropriamos dos méritos da cruz. Não é fé pela fé, mas fé no objeto específico que é Cristo Jesus. Então é Cristo quem salva com base na graça de Deus por meio da fé. Eu diria que nessas três expressões nós temos um bom resumo da soteriologia. A salvação ela ocorre
por meio da pessoa de Cristo, exclusivamente, com base na graça de Deus instrumentalizada pela fé. A fé me possibilita ganhar ou me apropriar dos méritos da cruz. É o conceito de imputação, o logizomai, ali no grego, em diversos textos, quando Paulo fala da imputação dos méritos da cruz a nós, como o fechar do ciclo salvífico, quando os nossos pecados já foram imputados a Cristo e por aí vai. Então, somente pela fé. E num contexto, numa época de predominância da autoridade papal, da autoridade da Igreja Católica, onde a própria Igreja quase que subordinou todas as coisas à sua própria autoridade, em algumas circunstâncias, Deus sendo refém da própria Igreja, a Reforma Protestante, a partir dela, vai afirmar soli Deo gloria. Deus é o Senhor soberano do universo, ao mesmo tempo em que Ele rege todas as coisas transcendentemente, Ele é Deus imanente que intervém no tempo e no espaço. Interessantemente, na teologia de João Calvino, as doutrinas da eleição e da predestinação são subordinadas aos decretos de Deus. Então, diferentemente de boa parte dos nossos livros de teologia sistemática hoje, que nós encontramos eleição e predestinação subordinadas à soteriologia, em João Calvino nós encontramos subordinadas até à ontologia, aos decretos de Deus, porque é Ele quem rege todas as coisas, é Ele quem faz com que todas as coisas ganhem a convergência para os seus próprios desígnios. Então esse é um resumo de um primeiro aspecto da teologia da Reforma Protestante. Eu creio que dificilmente algum de nós, em sã consciência, negaria um desses aspectos. São expressões que balizam a ortodoxia. Todos nós pertencemos a essa vertente, a essa tradição protestante. Uma segunda forma de abordarmos a teologia protestante, a teologia da Reforma, é por meio da tulipe, os 5 pontos do calvinismo, que na verdade são desenvolvidos predominantemente na virada do século XVI para o século XVII, com Teodoro Beza, um discípulo de João Calvino, quando tentando proteger de qualquer iniciativa sinérgica, o chamado supralapsarianismo, a doutrina dos 5 pontos do calvinismo, a tulipe, vem a ser desenvolvida especialmente pelo Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, bem como os cânones de Dordrecht. Então ali nós temos uma outra forma de abordarmos a teologia reformada. Uma pequena pausa aqui. Quando nós pensamos no termo reformado, ou teologia reformada, isso basicamente comunica a afirmação dos 5 solas e os 5 pontos do calvinismo. Eu não tenho por pretensão lidar com a acuracidade histórica ou não do termo, mas é isso que ele significa hoje, embora eu veja a tradição protestante até maior do que os próprios 5 pontos, onde existe uma ortodoxia afirmada além dos 5 pontos do calvinismo, no entanto, de forma alguma contrária aos 5 solas. Isso é uma briga, uma discussão bem significativa nos dias de hoje, mas eu não tenho pretensão nenhuma lidar com essa discussão, exceto o fato da revista Time, algum tempo atrás, ter definido ou apresentado que o neocalvinismo, que quer dizer a afirmação dos 5 pontos da tulipe, no entanto com alguma flexibilidade eclesiológica, portanto não de sistema presbiteral, mas eventualmente congregacional ou episcopal, e alguma flexibilidade escatológica não amilenista, podendo ser eventualmente dispensacionalista, pós-milenista e por aí vai, ou pré-milenista histórica, de que nem por isso essas pessoas deixam de lidar com a teologia reformada, nem por isso deixam de estar nessa matriz teológica maior, nessa vertente teológica maior da reforma protestante, ok? Como eu costumo dizer para os meus alunos, é difícil a gente lidar com o conceito de heresia, né? Costumo dizer que heresia é tudo aquilo que você pensa diferente de mim, e às vezes é assim que a gente lida, né? Não, existe ortodoxia, até porque muitas vezes estamos lidando com aspectos hermenêuticos, interpretativos, não tanto de um certo ou errado, mas de uma possibilidade hermenêutica, especialmente se você lida com línguas originais. Você deve se lembrar que, eventualmente, as línguas originais não te dão a resposta, mas te abrem um leque de possibilidades. Não que a palavra tenha dubiedade no seu sentido original, mas, eventualmente, nós podemos lidar com ferramentas distintas
nessa compreensão. Por causa do nosso tempo, eu quero lidar mais especificamente com sola escritura, do qual eu entendo, ponto esse, do qual todos os outros dependem, o próprio calvinismo e tantas outras vertentes da reforma protestante. Pode passar. Quando nós pensamos no sola escritura, muita coisa aconteceu antes da reforma protestante. E, na verdade, algumas bases bibliológicas, hermenêuticas da reforma encontram-se lá atrás, na patrística, quando alguns grupos, se vendo na necessidade de defenderem a fé cristã, seja dentro da igreja, por meio dos polemistas, desse grupo que surge, ou nesse contexto que surge, pelo menos ali, o credo de Niceia e Constantinopla, quando lidando com heresias internas na igreja, como o arianismo, como o monarquianismo, como o sabelianismo e tantos outros, eles defendem a autoridade da Escritura, da revelação, da inspiração bíblica. O cânon, ou o reconhecimento canônico dos livros, surge nesse contexto. Num segundo momento, há uma perspectiva mais externa, até por causa da invasão do cristianismo no mundo greco-romano da época, tendo que interagir com a filosofia, tendo que lidar com tantos outros conceitos politeístas da época, os chamados apologistas, defendendo a supremacia da Escritura Sagrada em relação a tudo e todos. E nessa virada do século, basicamente século II até o início do século V, ali fechando com Agostinho, Cassiano e outros, nós temos duas escolas principais de abordagem do texto bíblico. A primeira delas é a chamada Escola de Alexandria, norte da África, com Clemente de Alexandria, com Orígenes, bebendo em muito da fonte filosófica da época, de predominância platônica, vai dizer que o texto bíblico ele tem sentidos ocultos, ou ele tem sentidos mais profundos, sentidos mais espiritualizados. E que, como intérpretes, devemos buscar esses sentidos mais profundos. Filo de Alexandria, 50 anos antes de Cristo, já havia proposto alguma coisa desse tipo, quando ele entendia que textos bíblicos eles tinham, especialmente do Antigo Testamento, até porque ele não conhecia o Novo, né, historicamente falando, textos do Antigo Testamento precisavam ser entendidos de forma alegórica ou espiritualizada, a fim de fazerem sentido para a mente grega da época, que não concebia a ideia de um Deus que intervém no tempo e no espaço, um Deus que se relaciona pessoalmente com a humanidade, como é o caso do Deus de Israel no Antigo Testamento. Então os alexandrinos, eles olham para o texto bíblico buscando pelo menos 3 sentidos. E Orígenes ele era predominantemente tricotomista, então ele entendia que todo o texto bíblico tinha 3 níveis, que é o nível da carne, o nível da alma e o nível do espírito. E o nível do espírito, apenas os espirituais é que tinham acesso, apenas os mais maduros na fé, os evoluídos. Segunda pausa aqui para a gente. Em grande medida, há uma influência gnóstica nessa mentalidade. Quando você determina que apenas um grupo específico de pessoas tem acesso a uma revelação especial e que todas as outras pessoas não têm. Isso, em alguma medida, servirá até de plataforma para a Igreja Católica para fazer distinção entre o clero e o laico, para fazer distinção entre a cúria católica, que detém autoridade na leitura e interpretação do texto, e o povo que simplesmente tem que aprender com a autoridade eclesiástica. Há um sufocamento da escola, uma tentativa de sufocamento da escola alexandrina por meio do surgimento da escola de Antioquia, quando teólogos antiocanos eles vão propor uma literalidade do texto bíblico, uma rejeição da arbitrariedade na interpretação cristológica, especialmente do Antigo Testamento, e a busca por um sentido autoral. Aqui nós temos as bases históricas e teológicas do que lá na Reforma Protestante vem a ser chamado de método histórico crítico, ou histórico gramatical. Histórico crítico é do liberalismo teológico, do que vem a ser chamado do método histórico-gramatical. É a busca pelo sentido original ou sentido autoral do texto bíblico, dado e atribuído pelo próprio Deus. E que, portanto, nós não podemos ou não estamos em busca de sentidos mais profundos
ou espiritualizados do texto bíblico. Infelizmente, a escola mais literal antioquana não permanece durante a Idade Média, e eu creio até por desinteresse da Igreja Católica, porque, como eu costumo dizer também, se há um sentido original, se há um sentido atribuído pelo autor divino humano, então pouco importa a minha opinião sobre o texto, pouco importa a minha elucubração a respeito do texto. Eu, na verdade, entendo o que Deus quis dizer e comunico segundo aquilo que Deus quis dizer. Já o método alegórico, ele permite com que o intérprete faça o texto dizer o que ele, intérprete, quer que o texto diga. Então há uma predominância desse método durante toda a Idade Média, e inclusive a Renascença, porque é uma das formas da Igreja Católica se valer do texto bíblico para, a partir desses sentidos ocultos, defender ou criar os seus dogmas. Não se sabe ao certo quem propôs, alguns chegam até a dizer que foi Agostinho, o que veio a ser conhecido como o método da quadriga. Quadriga diz que existem 4 sentidos, ou 4 níveis de sentidos num texto bíblico, que é o sentido literal, aquilo que você lê, como está expresso, o significado comum das palavras, ou da gramática. O sentido moral, também chamado de tropológico, porque ele lida com a conduta do indivíduo, lida com o amoldar da vida, dos pensamentos, das ações do indivíduo por meio daquele texto bíblico. O sentido alegórico ou espiritualizado, e o sentido anagógico, que diz respeito ao depois dessa vida, à eternidade, aos céus. Então a Igreja Católica, ela vai dizer que todo texto bíblico precisa ser entendido dessa forma. É interessante que, se você acessar o Catecismo da Igreja Católica, existe a versão em português ali no site do Vaticano, você perceberá que este é, juntamente com o método histórico crítico, fruto do liberalismo teológico, a abordagem padrão e defendida pela Igreja Católica como hermenêutica oficial da Igreja até os dias de hoje. Existe um podcast católico, de catequese católica no Brasil, chamado Dominus Vobiscum, em que um desses podcasts sobre hermenêutica, ali a pessoa que fala, a pessoa que ensina, vai dizer que precisamos ler todo o texto bíblico sob essa perspectiva. Então, quando você está lidando com um católico a respeito dos seus dogmas, das suas crenças, a pergunta certa não é dizer onde está na Bíblia. Porque eles não leem a Bíblia da mesma forma como nós leríamos em termos de um sentido comum ou de um sentido literal. E de alguma forma a Igreja Católica se vale dessa abordagem mais alegórica, mais espiritualizada, para fundamentar ou para defender aquilo que ela quer. Em termos da autoridade papal ou infalibilidade papal, a virgindade perpétua de Maria, e tantas outras coisas, purgatório e por aí vai, lidando obviamente com alguns dos apócrifos. E então surge a Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante, ela surge num contexto de péssimo trato institucional ou eclesiástico para com a palavra de Deus. Nesse meio tempo, pode passar. Nesse meio tempo, nós temos um período da história conhecido como Renascença, e a Renascença é um turbilhão de coisas diferentes, de afloramento da literatura, da dramaturgia, das artes em geral, uma valorização muito grande do intelecto, da razão humana, uma valorização também muito grande do empírico, que fazem com que a abordagem, pode passar, do texto bíblico mude do literal, ou mude do texto pelo texto, para a possibilidade da concepção de uma teologia extra-bíblica. Extra-bíblica, entenda, por meio de uma teologia chamada natural. A escritura sagrada, aquele é o homem vitruviano, uma pintura de Leonardo da Vinci, que retrata bem a ideia do homem no centro, né? Essa ideia de renascença. Renascença é um resgate do período grego clássico antigo, onde na mente dos renascentistas o melhor da humanidade foi produzido. E esse melhor colocava o homem no centro de todas as coisas.
Então a renascença, ela tem um deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. O homem é a lente pela qual todas as coisas são interpretadas, definidas e propostas. Já não é mais Deus quem define, já não é mais a Bíblia quem define, é a natureza e o próprio homem. Então, quando nós temos aí o surgimento da Reforma Protestante, nós não estamos falando apenas de um Martinho Lutero reagindo às indulgências, mas reagindo à forma com que a igreja lidava com a Bíblia. Vale a pena pelo menos a leitura do prefácio que Lutero escreve no seu comentário a Romanos, sobre como ele lidou consigo mesmo quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos e ele se depara com a pureza do Evangelho, que vai dizer que a ira de Deus se revela pelo céu, tanto quanto Deus se revela pelo Evangelho. Então Lutero vai perceber que, na verdade, ele cria ou ele seguia uma teologia corrompida, porque ela não era exclusivamente baseada na Escritura Sagrada. Ela tinha todos esses enxertos, todos esses adereços eclesiásticos ou institucionais que desprestigiavam a própria palavra de Deus. Então a proposta de Lutero, num primeiro momento, é o rompimento com a Igreja Católica ou uma tentativa de reformulação por causa das institutas ou das indulgências. Mas quando você lê ali as suas 95 teses, você perceberá que a crítica dele também é por que a Igreja chega nessa compreensão da indulgência? Por um desprestígio, uma rejeição da Escritura Sagrada. Então quando nós pensamos em sola Escritura, é porque apenas a Escritura comporta legitimamente, autoritativamente, a revelação da verdade e da vontade de Deus. Nós não encontramos a verdade de Deus contra a palavra de Deus. E com isso, Lutero está, de alguma forma, pode passar para o próximo. Lutero e posteriormente João Calvino, que é tido como, reconhecidamente como o exegeta da Reforma. Lutero teve outras preocupações, não que ele não fosse um bom teólogo, mas as preocupações de Lutero foram outras. Mas aqueles primeiros reformadores, eles vão defender a suficiência das Escrituras em termos de, como regra, de fé e prática, em oposição à hierarquia ou autoridade imposta da Igreja Católica, dizendo que apenas a cúria, apenas o clero tinha autoridade para a interpretação do texto bíblico. Tanto é que uma das grandes preocupações educacionais de Lutero e de Calvino é que aqueles príncipes, aqueles reis que aderiram à Reforma Protestante, seja por interesse ou por real conversão, construíssem e promovessem várias escolas para que ensinassem as crianças e os adultos a lerem por eles mesmos a Escritura Sagrada. Porque até então a igreja era refém da autoridade católica. A igreja, para entender a Bíblia, dependia dos intérpretes autorizados. Lembra do sentido espiritual, que apenas alguns podem chegar? Essa é a defesa da Igreja Católica. E em grande medida até os dias de hoje, com exceção do movimento carismático, que rompeu com muito disso, nós não temos predominantemente católicos estudando por eles mesmos ou sendo incentivados ao estudo pessoal da Escritura Sagrada. Por quê? Porque isso é responsabilidade de um determinado grupo. Então, só a Escritura vai contra essa hierarquia católica que diz que cabe a ela a leitura e a interpretação do texto, bem como vai contra a chamada tradição. Por tradição, e isso tem todo um capítulo no Catecismo Católico, na Catequese Católica ali no Vaticano, que defende a ideia de que a Igreja Católica é a continuidade legítima do apostolado. Assim como Deus falou por meio dos apóstolos e profetas, Deus continuou e continua falando por meio da Igreja Católica, que é a detentora do saber teológico. Então, aquilo que a Igreja Católica vem a dizer em termos de teologia, goza da mesma autoridade da revelação bíblica. Então, em que consiste a tradição? Aquilo que foi dito pelos teólogos católicos
pela autoridade católica, tem a mesma autoridade que o texto bíblico. Então a pergunta que você faz para um católico não é onde está na Bíblia, porque talvez não esteja na Bíblia. E preste atenção, isso não é um problema para o católico. Porque eventualmente, embora não estando na Bíblia, está na sua tradição. Está lá nos livros de teologia compostos pelos teólogos católicos. Então, o sola escritura é um rompimento também com a tradição, de não é o que os teólogos tais disseram, mas o que apenas a Escritura pode dizer. Nós cremos na suficiência das Escrituras em absolutamente tudo que ela se propõe a lhe dar. Irmãos, prestem atenção que eu não estou dizendo que não haja valor no que eu quero chamar dos símbolos da fé cristã. Os concílios, os credos, as confissões. Aquele material que foi, eu creio que até direcionado por Deus na sua composição, porque protegeram a igreja naqueles momentos da chamada heterodoxia. Os símbolos da fé balizam para nós a boa ortodoxia, mas nós não nos valemos dos símbolos da fé como lente última da nossa leitura do texto bíblico. Não pode. Porque enquanto produção humana não inspirada por Deus, não goza do status autoritativo. Um credo, uma confissão, um livro de teologia, por melhor que Donald Carson possa ser, ele não é a expressão última da verdade de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, essa nossa herança protestante do sola escritura nos leva a olhar para esses símbolos, para esses teólogos, para esses documentos, como bons balizadores da ortodoxia, como aquele bom material de consulta que nos ajuda a entender mais e melhor o texto bíblico, mas não como autoridade final em termos de regra de fé e prática. Então, o sola escritura nos legou essa lente hermenêutica de como nós lidamos com tantas outras coisas. É importante, sim, termos o conhecimento e nos deixarmos balizar pelos símbolos da fé, mas eles não são autoridade de Deus sobre nossas vidas. E eu diria que talvez um dos males, e eu lido com educação teológica já há mais de 15 anos, um dos males desta geração que não quer pensar lógico, sistematicamente na teologia, porque se acham livres pensadores, fruto do desconstrucionismo, fruto do relativismo e por aí vai, é que ela precisa aprender a estar balizada neste pensamento. Caso contrário, se sentirão no direito de proporem coisas que a Escritura condena, coisas que a Escritura não afirma. É a turma que diz uma nova leitura sobre Deus, uma nova leitura sobre a Bíblia, uma nova leitura. Isso quer dizer, eu estou adotando um outro óculos que não a própria Escritura para interpretar Deus e por aí vai. Essa é a base, em grande medida, do teísmo aberto, teologia relacional, da própria igreja emergente, surge no final da década de 80 nos Estados Unidos e no Brasil, aí nessa virada do século XX para o século XXI. São outras lentes que não a própria Escritura Sagrada. Um outro aspecto, um outro fundamento da Reforma Protestante, no sola Escritura, pode voltar, é a defesa da dupla natureza da Escritura Sagrada. É um livro divino-humano. É revelação de Deus, inspirada por Deus, mas que se valeu de homens para a comunicação. Isso terá profundas implicações, daqui a pouco, no método histórico-gramatical, ou gramático-histórico. Porque a tentativa de compreensão do contexto original, em que as palavras originais foram expressas para um público original. É um livro divino, que goza do seu status espiritual, contém os seus mistérios, porque lida com questões que transcendem, não quer dizer contrariam ou rejeitam, mas transcendem a nossa capacidade intelectual. Mas é um livro humano. Paulo existiu. O povo de Israel existiu. Um tal Timóteo existiu. Diferentemente do que o liberalismo teológico vai afirmar, que pouco importa se existiu ou não.
Talvez não tenha existido. Talvez seja uma comunidade, talvez seja uma invenção da cabeça dos autores ou da igreja ao longo da sua história. Então a reforma protestante, em termos do sola escritura, é certamente um marco em toda a história do século II até os nossos dias. Pode passar. Alguns fundamentos hermenêuticos da teologia protestante. Primeiro, ênfase no sentido natural. Isso quer dizer gramático, histórico do texto. Lembra da quadriga? 4 sentidos ou 4 níveis distintos. A reforma protestante resgata a proposta da escola antioquana, que vai dizer, não, há uma gramática empregada e nós devemos respeitá-la. 3 línguas originais compõem o texto bíblico: hebraico, aramaico e grego. Eram línguas faladas pelas pessoas e nós temos que respeitar isso. Nós vamos buscar o sentido original das palavras, das expressões, as funções sintáticas, o sentido lexical dos termos. Então nós estamos em busca disso, desse sentido original. Mas é também uma abordagem histórica, contexto histórico específico, personagens específicos, lidando com realidades específicas. Normalmente, o texto bíblico, ele é reagente, em termos hermenêuticos. Algo aconteceu, e então o autor bíblico escreve, ou para fundamentar, ou para rejeitar, ou para levantar questões práticas que a comunidade não estava lidando. Eventualmente, o autor bíblico é informado por situações heréticas ou imorais que estavam acontecendo na comunidade, então o autor bíblico escreve para condenar aquele erro e reafirmar normalmente algo que a comunidade já sabia. A compreensão da historicidade do texto, a compreensão do momento histórico no qual cada documento está inserido, é fundamental para a nossa compreensão do texto bíblico. É por isso que quando você lê alguns comentários de Calvino, você percebe que Calvino frequentemente volta para o lá atrás, algo que é totalmente rejeitado na hermenêutica chamada Reader Response do século XX, que diz que pouco importa aquilo que foi dito lá atrás, pouco importa quem eram aqueles personagens lá atrás. O que importa é como você, leitor do século XXI, no nosso caso aqui, tá bom? Brasileiro, América Latina, Hemisfério Sul, num contexto metropolitano paulista de predominância branca. Porque daí o negro vai ter a sua leitura, o homoafetivo vai ter a sua leitura, o asiático, o índio, a mulher, e aí surgem as hermenêuticas das minorias. Os reformadores, eles simplesmente não conceberam essa ideia, não viveram o suficiente para ver o que propuseram no século XX. Há um sentido histórico lá atrás, e é em busca desse sentido histórico que nós estamos. Um segundo desafio, e é derivado do primeiro, é a busca pela intenção do autor humano. Talvez uma das maiores arrogâncias de que podemos ser acusados hoje é quando nós dizemos, Paulo quis dizer. Até a comunidade teológica pós-moderna vai dizer que é petulância ou arrogância você dizer que você chegou à compreensão da mente ou das intenções do apóstolo Paulo com aquilo que ele escreveu. Você não pode dizer isso. Paulo não é mais acessível. Você não tem como reconstruir isso. Você talvez nunca entenda o que Paulo quis dizer. Então o texto ele está aberto a um novo sentido. O texto ele está aberto ao sentido que você deseja produzir. Quando nós falamos em teologia bíblica, não que a teologia sistemática não proponha isso, mas qual é a tarefa da teologia bíblica? É estudar uma unidade literária, um documento específico, ou um corpus maior, seja ele paulino, petrino, veterotestamentário, o que for, de acordo com os propósitos pretendidos ou presumidos pelo autor bíblico. Eu diria que, em grande medida, essa talvez seja uma das tarefas mais gratificantes da hermenêutica. Buscar a compreensão
do porquê está escrito aquilo que foi escrito. Então a Reforma Protestante vai lidar muito com isso, a busca do sentido autoral ou do sentido original. Porque não é o que o teólogo diz, não é o que a tradição diz, é o que o autor diz. É o que a Escritura fala por ela mesma. João Calvino é chamado de o teólogo do Espírito Santo em alguns contextos. Embora as grandes questões pneumatológicas surjam de 1906 para cá, com o movimento da Rua Azusa lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando João Calvino principalmente lida com a interpretação e exposição do texto bíblico, ele vai falar da importância fundamental da iluminação do Espírito. O não crente, o não cristão, ainda que teólogo, ou mesmo sendo teólogo, tem condições de entender a gramática, tem condições de entender o contexto histórico da passagem. Basta você estudar a língua grega e estudar a língua hebraica. Haja vista vários comentários católicos, muito bem escritos, muito sustentáveis naquilo que propõem. No entanto, na teologia reformada, sem a iluminação do Espírito, aquilo não passa de gramática histórica, sem qualquer valor transcendente, espiritual ou de transformação. Literatura como outra qualquer, que aliás é o que o método histórico crítico vai trabalhar. Texto desprovido de qualquer divindade, de qualquer sobrenaturalidade, de qualquer caráter inspirativo, autoritativo ou de revelação. Texto. Como você lê um jornal, como você lê uma carta, você lê a Bíblia. E os reformadores vão dizer, especialmente João Calvino, a importância da iluminação do Espírito Santo. Se você se lembrar, ali especialmente de João capítulo 16, a 1 Coríntios capítulo 2, é exatamente isso que o Senhor Jesus e Paulo vão dizer. É o Espírito quem ilumina, é o Espírito quem guia, é o Espírito quem traz à tona a verdade de Deus. E eles defenderam muito a necessidade do estudo das Escrituras. João Calvino disse que a ignorância é a mãe das heresias. Se você se lembrar da Idade Média, a igreja, o mundo no qual a Igreja Católica tinha influência, foi lançado em trevas. E irmãos, nós bem sabemos que a ignorância atende ao interesse de muitos. Porque ela mantém o indivíduo cativo daquele que tem o saber. Então os reformadores se deparam com uma população ignorante, sem qualquer conhecimento, sem qualquer percepção clara e verídica da Escritura Sagrada. Tanto é que João Calvino, ele vai propor, as institutas surgiram por causa disso, né? Obviamente elas levaram anos para tomarem a forma e o corpo que tem hoje, mas as institutas elas surgiram para ensinarem teologia para jovens. Há um outro livretinho, pode passar, do João Calvino, Instrução na Fé, é um resumo da teologia para crianças. Pouco mais de 370 questões, nós já temos esse texto em português também, vale muito a pena a leitura, viu? É uma síntese das institutas ali de João Calvino. Calvino, ele escreve um livro para ensinar teologia para criança. Eu não sei em que mundo Calvino vivia, mas dá tranquilamente para a gente ensinar no seminário esse livreto Instrução na Fé. Dado o ideal que os reformadores tinham da necessidade do conhecimento teológico. Olha que interessante o que Calvino diz. Visto que o Senhor desejou que tanto sua palavra quanto os seus sacramentos, esse é um capítulo sobre as funções docentes do presbitério. Visto que o Senhor desejou que tanto sua palavra quanto os seus sacramentos fossem dispensados através do ministério de homens, é necessário que haja pastores ordenados às igrejas para ensinar ao povo, em público e em particular, a pura doutrina, administrar os sacramentos e, pelo bom exemplo, instruir e informar a todos a santidade e a pureza de vida. Ensinar a doutrina. Se a gente voltar um pouquinho, eu não tenho dúvidas de que o nosso cristianismo evangélico brasileiro
Eu sei, eu estou generalizando, embora essa generalização seja extremamente significativa, não é à toa a qualidade bíblico-teológica baixíssima que temos no nosso Brasil. Ignorância. Eu diria que é até meio paradoxal, porque nunca na história do nosso país nós tivemos tanto material à disposição para o conhecimento. Irmãos, literatura impressa, é um absurdo a quantidade de livros que nós temos. Excelentes materiais. E cada vez surgem ótimos materiais. Nós temos... Eu assino um site de mensagens de áudio. Eles já estão com mais de 1.300.000 sermões à minha disposição. Muita coisa boa à disposição. Eu posso escutar. Eu posso ler. Existem blogs. Talvez nunca tenha sido tão acessível o estudo teológico em ambientes formais como um seminário. Mas eu digo que, infelizmente, estamos numa geração que, em termos de oportunidade e possibilidade, é extensa como o mar, mas é rasa como uma poça d'água. Prefere ficar na ignorância. É o que poderíamos chamar de analfabetismo bíblico-teológico. Pode, mas prefere ficar com suas crendices. Então, é uma tensão que os reformadores enfrentaram e que nós enfrentamos hoje. Uma preguiça do conhecimento bíblico-teológico. E por causa disso, o aspecto moral da igreja é necessariamente afetado. É inevitavelmente afetado. Arthur Tozer, um teólogo muito devocional do século XX, talvez um dos meus escritores favoritos, ele vai dizer, na medida em que comprometemos o nosso elevadíssimo conceito de Deus, nós caminhamos invariavelmente para uma derrocada moral. À medida que comprometemos os nossos conceitos teológicos, a nossa moralidade é afetada. Então, essa é uma tensão que a reforma enfrentou e uma tensão que nós enfrentamos. Um outro aspecto, pode passar mais uma. Um outro aspecto que a reforma lidou e começou com Lutero, lembra da predominância do método alegórico, da quadriga? Lutero vai dizer o seguinte: uma alegoria é como uma bela meretriz que acaricia os homens de uma forma impossível de não amá-la. Irmãos, sejamos sinceros. Fazer com que o texto diga aquilo que nós queremos que ele diga para pessoas que não têm o conhecimento teológico que temos, nos faz senhores e mestres sobre elas, levianamente, impositivamente, tornando-as reféns de nós. Ligue a sua TV e você entenderá um pouquinho do que eu quero dizer sobre isso. É só você ver esse evangelho televisivo, que não é evangelho. Não é em hipótese alguma. E quando você ouve alguns sermões, e é triste, mas é um método hermenêutico padrão do nosso país, é a alegoria. Fazer do texto o que o intérprete quer fazer. Sem sentido original, sem o aspecto histórico-gramatical. E vai ter gente até que vai dizer, para alguns de vocês que talvez entraram no seminário recentemente, escutou de alguém até bem intencionado, eu não chamaria necessariamente de piedoso, mas alguém bem intencionado na igreja dizendo: irmão, vai fazer teologia, cuidado para não perder a fé, hein? Afinal de contas, a letra mata e o espírito é que vivifica. Não deixa a letra te matar, tá bom? Nem lê o contexto, mas tudo bem, isso não é o caso agora. Entendeu? Então, da mente de muitos, aquilo que é o mais profundo, que não é o espiritualizado, não é o alegórico, é o estudo sério, contextual, gramatical, histórico, intertextual da Escritura. E isso sim nos faz entender o que é a Escritura Sagrada. Algo que os reformadores também desenvolveram, pode passar esse, e que foi fundamental para a reforma, e é fundamental para a nossa hermenêutica, é o que veio a ser chamado de analogia fidei,
que é a mesma coisa que analogia, escritura ou intertextualidade. Basicamente a mesma coisa, dependendo do contexto, nomes distintos. De um tempo para cá, uns 10, 12 anos para cá, tem se usado muito mais em círculos teológicos e hermenêuticos a chamada hermenêutica macrocanônica. Basicamente a mesma ideia, teve alguma influência inicial de Brewer Childs, agora ela já tem sido muito mais desenvolvida por aí. Mas qual é a ideia da analogia fide? A Escritura interpreta a própria Escritura. Ela é a sua melhor intérprete. Textos obscuros serão interpretados por textos mais claros, porque a Escritura não está em contradição. Não é a tradição que interpreta um texto para nós. É a própria Escritura. Ela é suficiente nela mesma para nos fazer entender o desígnio de Deus. Dentro disso, um termo bastante usado na Reforma era sobre a perspicuidade do texto bíblico, a sua clareza. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, mas é um texto claro, compreensível, passível de entendimento. Não é obscuro, não é mitológico, diferentemente, por exemplo, do oráculo de Delfos na Grécia Antiga, que você tem que ir atrás, é encriptado, exige sacrifício. Não, a Escritura é acessível. É a perspicuidade do texto bíblico. Então foram algumas dessas iniciativas, ou alguns desses fundamentos que legaram para nós aquilo que nós entendemos, adotamos e defendemos como sola Escritura. Quero pensar bem rapidinho, encerrando aqui meu tempo com vocês, em algumas implicações práticas. Quero pensar em 3 mais especificamente. Pode passar. Antes. É muito bonito na teologia reformada o sentido de corandeu. Eles não tinham a ideia de cosmovisão, mas eles tinham um sentido chamado corandeu. Corandeu quer dizer diante da face de Deus. Quando nós nos valemos da Escritura, formulando a nossa compreensão, estejamos nós onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, com a certeza de que fazendo para a glória de Deus, segundo as estipulações de Deus, Deus será engrandecido e a nossa vida certamente dará certo. É o que eu quero chamar aqui de uma cosmovisão bíblico-teológica. Quando a Escritura se apresenta, isso para mim é a implicação do sola Escritura. Quando a Escritura se apresenta como o fundamento último do que eu acredito, do que eu opino, do como eu lido com as várias coisas à minha volta. 3 semanas atrás, conversando com uma advogada, colega minha, ela lidando com a questão da ideologia de gênero, uma situação que ela tinha que lidar ali com outro colega, ela estava em crise, ela vem e me pergunta, depois de ter exposto toda a questão, ela encerra com a seguinte pergunta: Helder, eu devo expor a minha opinião como cristã ou eu devo expor a minha opinião como advogada? E aí eu voltei para essa ideia aqui com ela. Se há uma discrepância entre a sua opinião como cristã e a sua opinião como advogada, você não entendeu para que serve a Bíblia. Você não entendeu. Porque a Bíblia não é um checklist de alguns princípios que você pratica para estar bem com Deus. Ou como eu digo, para picar o seu cartão gospel. Não. A Escritura é a lente pela qual você enxerga, você interpreta, você interage com todas as coisas à sua volta. A Escritura me leva a pensar desse jeito. A Escritura me leva a rejeitar isso. A Escritura, irmãos, é por isso que somos chamados o povo da Bíblia. Isso é só na Escritura. É quando ela molda a maneira como eu me relaciono com pessoas no ambiente de trabalho, a maneira como eu faço menção ou referência às autoridades, o respeito com que eu trato o homem que eu posso até nem gostar, porque ele está fedendo, ou ele está jogado lá na sarjeta, na rua, mas ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há uma dignidade inata na alma. Quem me diz isso é a Escritura. Então a Escritura moldando todo o meu ser, as minhas convicções. E por favor, não diga que ela molda as suas convicções espirituais. Porque essa divisão do santo, do profano, do eterno, do temporal, isso é coisa católica medieval. Corandeu.
causa de uma visão bíblico-teológica, uma percepção do todo, holística, no sentido positivo da palavra, moldada pela Escritura Sagrada. Segundo desafio, rejeição do que eu quero chamar aqui de alegoria hermenêutica e alegoria homilética. Irmãos, a alegoria, ela desprestigia o sentido autoral, o propósito original do texto, bem como a sua historicidade. Podemos nos debater com Gálatas capítulo 3, capítulo 4, quando Paulo trabalha aquela alegoria de Sara e Agar, mas ele estava inspirado, eu e você não estamos. Não creio na possibilidade da reprodução hermenêutica dos apóstolos em termos da atribuição alegórica. Para mim isso é um péssimo hábito, porque quem de nós garante que estamos realmente sendo fiéis ao texto bíblico? Isso é alegoria hermenêutica. Mas eu vejo, muitas vezes com boas intenções, fazendo uma boa exposição hermenêutica do texto, mas na hora da aplicação cometem o que eu chamo de alegoria homilética. Deixa eu dar alguns exemplos clássicos. Não se sinta ofendido nem ultra personalizado, tá bom? Essa não é o meu propósito de forma alguma, mas eu sei que vocês me entenderão. As 5 pedras de Davi. A alegoria hermenêutica vai dizer que cada pedra tem um significado. E a alegoria homilética? Quem é o Golias da sua vida que Deus quer que você vença? Posso te dizer? Nenhum. Não tem nenhum Golias para você vencer. Porque Golias não é o propósito do texto. Golias não é o princípio do texto. Então não tem nenhum Golias contra o qual você deve lutar. Até porque o que você chamaria de Golias não é necessariamente um inimigo de Deus, ou do Deus da aliança. Deve se lembrar que o fluxo narrativo, argumentativo ali de Samuel vai nos dizer que aquele incircunciso, detalhezinho fundamental para a narrativa, aquele incircunciso filisteu zombava de Deus e do povo de Deus, o Deus da aliança e o povo da aliança. E Davi, cônscio de quem era Deus, com o qual ele tinha relacionamento pessoal, cônscio de quem era o povo em relação a Deus, diz: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor. Você não entendeu, né, Golias? Que o teu problema é com Deus, não é com o povo de Israel ou a falta de alguém para lutar contigo. Então, quando nós fazemos uma aplicação centrada em Golias, a gente não entendeu o texto, porque essa não é a função do texto. Uma outra, João 11. Estou só falando alguns que circulam na internet afora, tá bom? Poderia falar mais um monte aí. Lembra quando Jesus ressuscita Lázaro? Antes de ressuscitar, em João 11, o que Jesus fala? Removam a pedra. Aplicação básica. Deus quer. Quem está com o sermão anotado aí já... Não, calma aí. Vocês vão falar com a Durvalina. Eu falei, não chama mais o Helder não, ele acabou com o meu sermão de domingo aqui. Deus, isso é o básico, tá bom? Deus quer que você faça o que só você pode fazer, rolar a pedra, para Ele fazer o que só Ele pode fazer. Pergunta básica ao final do sermão: quais são pedras que Deus quer que você role? Tipo Rolling Stones, né? Sabe qual é a pedra que Deus quer que você role? Nenhuma! Como é que o fluxo narrativo nos diz? Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui um pouquinho antes, nada disso teria acontecido. Jesus fala que Ele é a ressurreição e a vida. Aqui está a ênfase do texto, não em pedras rolando. Você entendeu? É simples, irmãos, mas é uma alegoria, e preste atenção. Por que eu sou meio chato com isso? Sou professor de hermenêutica, homilética também, embora minha praia seja mais a hermenêutica mesmo. As pessoas levam para casa esse modelo, que daí eu chamo de hermenêutica de Wall-E. Lembra do Onde Está o Wall-E? A pessoa, lá o pregador, põe seu nome aí no texto. Já ouviu isso? Coloque seu nome. Não coloca.
Porque no de Judas ninguém quer pôr, né? Mas tudo bem. Irmãos, tem coisa que não é para você pôr seu nome, porque não é para você praticar daquele jeito. Em que consiste, resumidamente, a hermenêutica protestante? Entender o sentido original, fazendo as suas devidas aplicações hoje. Aplicações, não sentidos novos. Nós lidamos com o sentido original, que não muda com o passar do tempo. Entendendo lá atrás, teremos condições suficientes de adequadamente aplicar o texto bíblico para hoje. E por fim, eu sei que essa é uma grande ênfase aqui dos irmãos no seminário, é a convergência ou a conjugação de teologia e piedade. Uma grande ala do puritanismo vinha de tradição reformada, daqueles primeiros reformadores, William Perkins e tantos outros. E a conjugação de teologia e piedade nos reformadores, nos puritanos, é simplesmente sensacional. Eu digo sempre o seguinte: a teologia, a boa teologia, ela não mata a piedade, ela fundamenta a piedade. Não existe piedade sem doutrina. Piedade sem doutrina é espiritualismo, é misticismo. E para mim, piedade é teologia posta em prática. Só fazer uma menção aqui. Um pouquinho de tempo atrás, 2, 3 semanas, a Vida Nova colocou uma palestra minha lá no canal deles do YouTube sobre a relação entre teologia e piedade na tradição puritana. Aí os irmãos podem consultar com muito mais extensão sobre essa relação que vem da tradição da hermenêutica reformada, do sola escritura, e que serve sem dúvidas para os nossos dias de hoje. Tá bom? Eu quero orar com os irmãos, depois eu retorno para a irmã Durvalina aqui dar sequência aqui para o nosso tempo. Deus, nós queremos agradecer, porque aqueles homens lá do século XVI e XVII deram suas vidas pela palavra. Alguns deles, como John Huss, William Tyndale, John Wycliffe, antes da reforma, foram até mortos por causa da tua palavra. Lutero preferiu a excomunhão a lidar com os erros que a igreja cometia. Deus, que não nos falte esse zelo, que não nos falte essa seriedade, especialmente num contexto relativista, cético, para com o Senhor e a sua palavra. Nos ajude a termos uma postura firme, doutrinariamente saudável, entendendo também a espiritualidade, a piedade com que devemos nos relacionar contigo. Deus, dê-nos dedicação no estudo, dê-nos dedicação no ensino. Que saibamos comunicar com precisão aquilo que os autores bíblicos disseram. Que não sejamos preguiçosos no estudo da tua palavra para ensiná-la da melhor forma possível. Novamente, Deus, muito obrigado por aqueles que nos precederam, que nos legam hoje a possibilidade do sola escritura. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez agradecemos por essa palestra tão rica, né? Tão embasada na história, na filosofia, na teologia e na hermenêutica, né? Bem, eu falei para o professor Helder que a gente ia abrir para perguntas, mas eu estou preocupado com o horário. Alguém escreveu uma pergunta? Porque nosso professor está aqui, estão aqui, e eu quero, né, não quero tomar muito tempo. Você tem uma, é você que tem uma pergunta? Então vamos, 3 perguntas então, por favor, só 3. Pode ficar em pé e falar? Qual é a abrangência ou influência da iluminação no Espírito?
Eu diria que nós temos que lidar com dois públicos distintos. Primeiramente, o público original lá de trás, os apóstolos e profetas, como Paulo vai dizer em Efésios 2:20, a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. E também em 1 Coríntios 2:10, quando Paulo fala do mistério oculto nos séculos passados, Deus nono revelou pelo Espírito. A consciência que os autores bíblicos tinham de que eles estavam sendo usados por Deus era muito grande. Tá? Mas eles não apenas entendiam, quanto eles próprios escreveram a teologia sobre a qual nós edificamos as nossas vidas. Ok? Eu não proponho nada de novo, eu não crio nada de novo. Foi por causa disso que o montanismo, na virada do século I para o século II, foi rejeitado, especialmente no século II. Movimento este que, infelizmente, Tertuliano de Cartago também aderiu. Nós não somos montanistas, não cremos numa nova revelação ou numa nova autoridade inspiracional, dizendo, alguns que falam, levianamente, usurpando a autoridade do Senhor, assim diz o Senhor, e aquilo que eles falam não está escrito no texto bíblico. Tá? Então eu diria que aqueles autores originais gozaram de uma iluminação, gozaram de uma instrução que hoje nós não temos. Tá? Eu creio no encerramento, no fechamento do cânon. Agora, onde é que entramos nós nessa história? Primeiro, nós lidamos com um documento já escrito. Nós nos voltamos lá para trás. Nós não estamos vivendo a revelação. Então, em voltando lá para trás, a minha dependência do Espírito, em termos de sensibilidade, em termos de uma vida de oração, Calvino dizia que a tarefa do intérprete bíblico envolve orare et labutare. Orar e labutar. Porque eu preciso de uma compreensão espiritual das coisas. Porque eu não estou lidando simplesmente com gramática. Eu não terei uma nova revelação, mas eu terei certamente uma iluminação. E a palavra iluminação quer dizer isso, lançar luz sobre aquilo. Agora, deixa um outro ponto importante para nós. Preste atenção nas orações de Paulo, especialmente as chamadas cartas da prisão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Nas 3 cartas, ele não pede nada de novo, senão a prática daquilo que os crentes já tinham como poder espiritual. A prática do que eles já tinham. Paulo pede por discernimento. É interessante que o termo grego para discernimento é uma compreensão acurada do que Deus nos deu. Então é motivo da minha oração. E é o Espírito, o Deus que habita em mim, que me dará essa compreensão. Então, eu não peço nada que eu já não tenha à minha disposição. Eu lanço mão do que Deus já me deu. Presta atenção nessas orações de Paulo, especialmente nessas 3 cartas. Nas 3 ele pede discernimento, compreensão do que Deus já deu para vocês. Então eu trabalharia a ideia de iluminação em pelo menos 2 públicos distintos. O público lá de trás e a gente aqui hoje. Tudo bem? Você queria saber o nome do site que você falou que disponibiliza esses áudios? Eu vou do que eu falei que eu assino ali, é sermonaudio.com. Sermon 99 está em inglês, tem algumas coisas em português começando a surgir. Sermon com N audio.com. Muito, muito bom, muito bom. Apesar de o cânone já ter sido encerrado, e temos muitas manifestações espirituais em diversas pessoas, podia falar da mulher que foi ao inferno, do garoto que foi ao céu, isso não torna um pouco prejudicial o projeto, movimento? A pergunta o cânon foi fechado, mas eventualmente ficamos sabendo de experiências, me permita, sem ser desrespeitoso, entre aspas, espirituais, da mulher que foi ao inferno, do garoto, não sei, não entendi, que foi para o céu. O que eu digo é o seguinte, experiência eu não tenho como julgar a sua veracidade, a sua historicidade, mas eu tenho no mínimo como avaliá-la biblicamente.
camarada que subiu ao terceiro céu, não fui desrespeitoso no camarada não, tá? E também não sou comunista. Soviético. O homem que subiu ao terceiro céu, ele, no primeiro momento, não quer nem dizer que é ele. De tão reverente e respeitoso que ele é para com aquela experiência. No caso, o apóstolo Paulo. Você não encontra nenhum personagem bíblico que, tendo contemplado algo de Deus em primeira mão, não tenha temido a morte. Agora, essa turma que vai para o inferno e volta para contar, pergunta, o que ele voltou a fazer? Como assim? Sabe, eu questiono biblicamente. E vão me dizer, você está julgando? Sim, você entendeu, é isso mesmo, eu estou julgando biblicamente. E já falo, não cite para mim Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Não vem com essa não. Então, dá para questionar muito. Deus pode eventualmente promover algo? Ele pode, mas só Ele vai saber. Me parece que a turma que passa por isso, a partir dos exemplos bíblicos, não saiu contando, colocando em livro. Outro dia baixou na Atibaia o homem do raio-x de Deus. Ele olha para você, ele consegue ver teu espírito. E ele diz o que está acontecendo com você. Isso para mim é voodoo gospel. Sabe? Acho que está fora, entendeu? Está fora da escritura. Tá? Queridos, obrigado. O site que eu combinei com o pessoal hoje para passar é pelo meu próprio Facebook, facebook.com/elder com H, Cardim com N. Eu vou postar lá, normalmente palestras que eu dou por aí, eu também posto lá. Os meus irmãos podem ser, em alguma medida, no que acharem interessante, beneficiados por esses materiais. Devo hoje à noite ou amanhã cedo postar esse conteúdo, tá bom? Obrigadão, gente. Bom que a gente pode se enriquecer, fortalecer o que já crê, não é? E fortalecer os argumentos. Nós vamos terminar orando, tá? Depois da oração vamos ter o lanche. Vocês já viram aí que a Sueli fez uma nova reforma na nossa cantina, né? Tá muito bonita. Então, gente, vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o professor, nosso professor Carlos Vaidade, orar pelo professor Helder, seu ministério, né? Deus possa continuar usando, abençoar sua viagem de volta, sua família, e continuar usando para a glória do seu nome. Graça e paz a todos, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão enriquecedor que nós tivemos aqui com teu servo, o professor Helder. Suplicamos agora as tuas bênçãos sobre a sua vida, vida de toda a sua família, seu ministério, seus estudos. Obrigado, Senhor, por estes conteúdos enriquecedores que pudemos, Senhor, agora compartilhar com o teu servo, pudemos sair daqui mais enriquecidos, que o Senhor possa abençoar tudo aquilo que ele tem e é, que o Senhor possa acumulá-lo com as tuas bênçãos, com a tua graça, que o Senhor possa protegê-lo, abençoá-lo em cada momento e contexto da sua vida. Continue a abençoar também o Betel Brasileiro, a todos os alunos, a todas as denominações aqui envolvidas, este semestre letivo, e que tudo ocorra para a glória e louvor do teu santo e eterno nome. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, 19h15, estaremos aqui com o professor Jonas Madureira. Dá para olhar no site, né, e ver o seu tema, é a reforma para o mundo contemporâneo.